Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para esta aula de hoje. Professora Larissa, nosso intérprete, o Kelvin, sejam bem-vindos. E a aula de hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Então, os objetivos é conhecer aí algumas características a respeito dos óxidos. Então, vamos lá. Para começar, então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, uma estátua feita de mármore e ela já está apresentando alguns sinais de corrosão. Então, essa corrosão aqui, ela é um resultado do fenômeno conhecido como chuva ácida. Além da corrosão de estátuas, de monumentos históricos, de prédios, né, estruturas metálicas, quais são os outros efeitos que a gente pode perceber da chuva ácida, será? Então, a chuva ácida, ela causa muitos danos, né? Porque vai queimar a vegetação, aí ela vai contaminar o solo, deixar o solo mais ácido, o que para a agricultura também é prejudicial. Vai contaminar os reservatórios de água também com essa acidez. Então, muitos problemas, né? Ambientais, sociais, pode ocasionar queimaduras na pele também, tá? Se em contato direto com a nossa pele. Então, a chuva ácida, ela é um fenômeno muito prejudicial aí, né? Que infelizmente acaba acontecendo. Por quê? Porque muitos gases poluentes que são lançados diariamente na atmosfera, esses gases aí contêm inclusive óxidos na sua composição. E muitos óxidos que são ácidos se unem ao vapor de água, ocasionando então esse fenômeno aqui da chuva ácida, tá? Então, a relação entre chuva ácida e os óxidos é que são os óxidos ácidos que vão causar, né, realmente esse fenômeno aí. Então, o que são óxidos mesmo? Os óxidos, eles são compostos binários. Um composto binário quer dizer que ele é formado por apenas dois elementos, por isso esse nome composto binário, tá? E um desses elementos é sempre o oxigênio. Então, óxido é isso, uma combinação de dois elementos, um deles é o oxigênio sempre. Alguns exemplos aqui de óxidos: a ferrugem, tá? Que é o óxido de ferro 3. A água oxigenada, utilizada lá nos ferimentos, é o peróxido de hidrogênio. O cal, muito utilizado aí na construção, na agricultura, é o óxido de cálcio. A sílica é o óxido de silício, tá? A sílica, ela é muito utilizada, vem dentro de bolsas de calçados, né? Ela é usada para evitar a umidade, para evitar bolor naquelas estruturas ali. O gás carbônico também é um óxido, que é o dióxido de carbono, um gás muito conhecido, né? Inclusive resultado aí da nossa expiração. Então aqui só alguns exemplos aí de óxidos para você conhecer. E quanto aos tipos de óxidos que existem? Então, basicamente, nós podemos dividir os óxidos em dois grupos: os que são chamados de iônicos e os que são moleculares. Qual é a diferença? Olha só, os óxidos que são iônicos são aqueles que apresentam ligados ao oxigênio um elemento químico que é do grupo dos metais. Então, você viu uma fórmula de óxido, viu que o elemento que está com o oxigênio pertence lá ao grupo dos metais da tabela periódica. Este é um óxido iônico. E o que é um óxido molecular? Um óxido molecular é aquele que, associado ao oxigênio, contém outro elemento que não é metal. Então, a gente chama de ametal ou não metal, né? Então, olha lá na tabela periódica, o grupo dos ametais ou não metais, que é a mesma coisa. Se um desses elementos ali estiver associado ao oxigênio, estamos falando então de um óxido molecular. E por que isso, né, é importante a gente conhecer? Porque isso é levado em conta na hora da nomenclatura dos óxidos. Então, na hora de dar nome para um óxido, a gente tem que saber se ele é iônico ou molecular. De forma geral, então, quando um óxido ele é iônico, para a gente dar o nome para ele é muito simples. A gente vai colocar a palavra óxido
colocar ali a palavrinha de e o nome do elemento que está junto, tá? Então, se for um óxido iônico, né? Lembrando aqui que é aquele que o oxigênio está ligado com o metal, você vai colocar óxido de e o nome do metal. Só isso. Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui? K2O. Então, o O, né, é o que torna ele um óxido, mas esse oxigênio está associado ao elemento K. Se você for lá na sua tabela periódica, você vai ver que o K é um metal, tá? É o potássio. Então, o nome fica óxido de potássio. Então, você vai colocar sempre a palavra óxido de e o nome do elemento que está com o oxigênio. Olha mais um exemplo aqui. BaO. O Ba é o bário. Então, a gente escreve óxido de bário. Só isso, simples assim. Mais um exemplo aqui para vocês. Na2O. Então, tem o O, já sei que é um óxido. Coloco lá óxido de e o nome do elemento que está com o oxigênio. O Na é o sódio. Então, por isso que o nome deste óxido aqui é óxido de sódio. Então, a regra de nomenclatura para os óxidos que são iônicos é bem simples mesmo. Você vai escrever sempre assim, óxido de e o nome do metal, beleza? Mas, quando estamos falando de óxidos moleculares, é um pouquinho diferente e a gente já vai chegar lá. Antes, agora é o seu momento de praticar essa nomenclatura que a gente acabou de ver. A questão de hoje é o seguinte, a cal, também chamada de cal viva ou cal virgem, ela é uma substância que tem a seguinte fórmula química, CaO. Em condições de temperatura ambiente, ela é sólida, branca e alcalina, tá? Ela é obtida, então, através da decomposição térmica do calcário e ela é muito utilizada na construção civil para fazer argamassa, ela é utilizada em processos de pintura, ela é utilizada também na agricultura para correção de acidez do solo. Então, a cal tem muitas utilidades mesmo, tá? Mas a questão agora para você é a seguinte, como que é o nome desse óxido? Então, para você responder, basta você analisar a fórmula química. Então, vou te dar um tempinho e já volto para nós fazermos a correção.
E aí, conseguiu? Bem fácil. Primeiro ponto, né? Se você não se atentou a esse detalhe, quando você olha uma forma de óxido, lembra que você tem que analisar se ele é um óxido iônico ou molecular. Nesse caso, estamos falando de um óxido iônico, porque o Ca é um metal. E sempre que o oxigênio está associado a um metal, estamos falando de um óxido iônico. Então, a regra para dar o nome para esse óxido é super simples. Você vai colocar óxido de, seguido do nome do metal. Então, como é que ficou aí o nome? Ca é o cálcio. Então, o nome desse óxido é óxido de cálcio. Só isso. E quanto aos nomes dos óxidos que são moleculares, quais são as regras então? Então, nesse caso, é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil não. É tudo questão de prática, tá? De você tentar, né? Então, para fazer o nome de um óxido molecular, você vai colocar um prefixo. E o que é esse prefixo? Ele corresponde ao número de elementos, que no caso o primeiro elemento aqui, tá, vai ser o oxigênio. Então, o número de oxigênios naquela fórmula, seguido da palavra óxido, de, e aí vem outro prefixo, mas de novo o prefixo esse prefixo que vem, ele corresponde ao número do outro elemento, que não é o oxigênio, que está associado ao oxigênio. E depois desse prefixo, o nome realmente daquele elemento. Tá parecendo complicado? Calma, vamos ver os exemplos aqui. Então aqui, ó, essa molécula, essa fórmula que nós temos é o Cl2O5. Esse óxido, ele tem este nome aqui, ó, pentóxido de dicloro. Por que ele tem esse nomão diferentão aí? Porque primeiro a gente olha o prefixo do oxigênio. Você vai ver quantos oxigênios tem. Se ele tivesse um só, monóxido. Mono quer dizer um. Se tivesse dois, usaríamos o prefixo dióxido. Se fossem três, usaríamos o prefixo tri. E aí seria trióxido. Se fosse 4, seria tetróxido, tá? Porque aí são 4, né? Usamos o prefixo tetra. E quando são 5, 5 é penta, né? Então a gente usa o prefixo penta, tá? Por isso que o nome desse óxido aqui é pentóxido. Então eu usei o prefixo, tirei o A, tá? Deixei só o início ali, né? Juntei com a palavra óxido, então por isso que virou pentóxido. Então lembrando aqui, olha, isso é questão de você analisar com calma mesmo, né? São 5 oxigênios, por isso que ele virou pentóxido. E aí você vai olhar qual é o outro elemento que está associado e quanto que tem dele. Então no caso aqui nós temos o cloro, só que nós temos 2 cloros. Então eu coloco o prefixo para o cloro, que no caso são 2, então por isso que nós usamos o prefixo di, tá? E aí ficou pentóxido de dicloro, tá? Então a regra para dar nomes aos óxidos que são moleculares é um prefixo que corresponde ao número de oxigênios, seguido da palavra óxido, de, olha lá quantos do outro elemento tem, né? Então você vai pegar o prefixo ali para aquele elemento também, seguido do nome dele. Então por isso que o Cl2O5 virou esse nome aí, pentóxido de dicloro. Pentóxido porque tem 5 oxigênios, dicloro porque são 2 cloros. Entendido? E mais exemplos aqui. Olha só, nem sempre é tão complicado assim. O CO é somente chamado de monóxido de carbono. Por que monóxido? Estão vendo que só tem um oxigênio? Então o prefixo é mono. Por isso ele virou monóxido de, e aí o carbono só tem um. Então eu só coloco o nome, carbono. Olha o segundo exemplo, CO2. O nome desse é dióxido de carbono. Por que dióxido? Porque nós temos 2 oxigênios. Então acrescentamos o prefixo di aqui na frente. Olha o terceiro exemplo, SO3. SO3, ele é chamado trióxido de enxofre. Por quê?
Porque eu tenho 3 oxigênios. Então, o prefixo usado aqui foi o prefixo tri, trióxido de enxofre, que é o elemento da letra S. Só tem um, então por isso só enxofre. E olha o último aqui então, ClO3. Se eu tenho O3, começa olhando o oxigênio sempre. Então, se eu tenho 3, o prefixo que eu vou usar é tri. Trióxido de, e aí o nome do elemento que está junto. O elemento que está junto é o cloro, só que nesse caso nós temos 2 cloros. Então, ele também vai pedir um prefixo. E nesse caso, o prefixo para 2 é o di. Por isso que o nome aqui ficou trióxido de dicloro, tá? Então, muita atenção, tudo é questão de prática para você desenvolver essa habilidade. Mas a partir do momento que você, né, começar a tentar fazer, certamente aí você já pega o jeito. E agora temos aqui o seu momento de praticar. Então, a nossa atividade 2 da aula de hoje é a seguinte, ó. A pedra pomes, essa da foto aqui, ela é muito utilizada por pedicures, né? Para tratar os pés, para lixar ali a região do calcanhar. Ela é composta por 2 óxidos, pelo SiO2 e pelo AlO3. Agora é a sua vez de tentar dar o nome para esses óxidos, que os 2 são moleculares. Então, lembra da questão do prefixo, lembra de começar a analisar pelo oxigênio, tá? E escreve aí o nome dos 2, vamos ver se você consegue. Eu já volto aqui para te falar se você acertou ou não.
E então, conseguiu completar, deixar certinho o nome desses dois óxidos? Será que você fez certo? Lembrou da questão do prefixo e tal, né? Pode ser que você tenha se confundido. Isso, gente, é normal nas primeiras vezes, né? Afinal, é muito detalhezinho, mas não se desespere, é prática. Então, dá uma olhada aqui como é que fica. O SiO2, lembra sempre, começa analisando pelo oxigênio. Então, nós temos 2 oxigênios nesta fórmula. Por isso, vamos usar o prefixo di, porque é 2. Então, ele fica dióxido, tá? Dióxido de, e aí o nome do elemento. O elemento que está junto aqui, o Si, se você consultou a tabela periódica, você encontrou ele lá, é o silício. Por isso que o nome desse óxido ficou dióxido de silício. E o segundo? O segundo é um pouquinho mais difícil porque exige o prefixo aí para os 2 elementos. Então, começamos sempre pelo oxigênio. No caso, 3 oxigênios, o prefixo que a gente usa é tri. Então, ele fica lá trióxido. Colocou lá trióxido de, aí você vai ver o outro elemento que está na frente. O elemento aqui é o Al, que é o alumínio, só que nós temos 2 alumínios. Então, o prefixo que a gente vai usar para 2 elementos é o di. Por isso que aqui ficou trióxido de dialumínio, tá? Nome meio, né? Soa meio estranho, dialumínio, mas é isso mesmo, porque são 2 alumínios nesta fórmula, nessa ligação química desse óxido. Então, a regrinha é: comece analisando pelo oxigênio, quantos oxigênios tem, para você descobrir qual prefixo você vai usar. Colocou o prefixo, seguido da palavra óxido de, olha o outro elemento, vai ver quantos daquele elemento tem, para ver se precisa de prefixo ou não. Então, se você não esquecer esse detalhe, você certamente vai nomear qualquer óxido molecular aí, beleza? Então, pratique, que você já pega o jeito. E chegamos ao fim dessa aula. Nessa aula, então, nós falamos dos tipos de óxidos, iônicos e moleculares, vimos alguns exemplos de óxidos aí e vimos aí também as regras para nomear óxidos. Então, sempre lembre, antes de você escrever nome de um óxido, primeiro ponto é: esse óxido é iônico ou é molecular? E aí sim você vai ver qual é a regrinha, né? Se for iônico é mais fácil, se for molecular vai ter a questão dos prefixos, mas tenho certeza que você consegue, basta querer e praticar para você conseguir, né, pegar o jeito. Espero que você tenha gostado dessa aula, eu agradeço aqui a sua atenção e até mais!